Já estamos ao vivo. Olá para você que está acompanhando essa live ao vivo aqui conosco. Quem não puder acompanhar, ela vai estar salva, vai ficar gravada aqui com vocês. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com um convidado especial que é o Franklin. Atualmente alguns de vocês já devem conhecer ele pelo MasterChef, né? Tá aí entre os top 5 do MasterChef. O Franklin também é criador de uma página que eu acho que também a maioria de vocês que é cozinheiro conhece, que é o Brazilian Chefs, que divulga um trabalho de chefes desconhecido e conhecido aqui no Brasil. Vamos falar também do MasterChef, mais do convidado. Então, vou convidar aqui o Franklin para entrar conosco. Vamos lá. Franklin. E aí, chefe? E aí, tudo bem? Me ouve bem? Tô te ouvindo sim. Só não vejo, né? Mas tô Não te tá. ouvindo. Engraçado, né? Agora deu pra ver aí? Não, mas isso aí é um erro que tá acontecendo em algumas lives, assim. Então, de Pois boa. é, mas. Bom, acredito eu que o pessoal tá nos vendo. Eu acho. Dá um ok aí quem estiver acompanhando a gente aí. Perfeito. Bom, vamos dar continuidade então na live. Quero agradecer você por ter aceitado o convite, assim, praticamente foi de última hora. Já fazia um tempinho que eu não fazia live, e aí estou voltando aos pouquinhos, e né, é uma honra ter você aqui presente a gente. Vou deixar você se apresentar para o pessoal. Fala para Imagina, nós. chefe. Eu que agradeço em primeiro lugar, né, pelo convite aí, pra gente trocar essa ideia, né? Acredito eu que alguém pelo menos vai ser impactado pelo assunto aqui. Acredito eu que quando a gente fala com amor sobre o que a gente gosta, né? No caso, cozinha. Por exemplo, tem alguém ali que na live que passou vai ouvir alguma coisa que vai valer a pena ter feito a live. Com certeza. Então, de verdade, obrigado. Bem, eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Franklin, para quem não tá me acompanhando, né? Quem não conhece, eu tenho 33 anos, eu sou daqui de São Paulo. Eu trabalho tem 13 anos com cozinha. Nunca fiz outra coisa antes, né? Na verdade, tentei trabalhar em farmácia, mas foi por um breve período ali para pagar a faculdade, enfim, que na época Acho- era muito barato. E aí depois eu ah, consegui logo um emprego em cozinha, né? Fui como estagiário num restaurante de praia em alta temporada. Foi ali que eu tive a certeza se eu ia ou não seguir esse caminho, sabe? Então, acho que tem alguém falando que está sem áudio na live. Será que mais Não, ninguém está gente, ouvindo? tá sem áudio. Deixa eu só confirmar aqui. Tá sem áudio aí. Não, não, aqui tá saindo. A gente tem a Juliana tá ali nos bastidores ali acompanhando. No dela tá saindo áudio. Beleza, então, vamos continuar. Se Vamos tiver algum problema, a continuar. galera coloca aí embaixo. Aí agora, então. Vamos lá. Então foi ali que eu tive certeza, trabalhando como estagiário, se eu ia ou não continuar naquela vida ali, né? Porque de primeiro, no primeiro dia eu já percebi que não era uma profissão normal, assim, né? Normal eu digo, você tem que se doar muito, sacrificar muito, enfim, você tem que trabalhar enquanto as pessoas se divertem, né? E foi amor à primeira vista, assim, eu fui no segundo dia, voltei e fui ficando mais apaixonado. Era um restaurante que servia comida muito simples, assim, era comida de beira de praia, eram porções, era feijoada, enfim, pratos executivos, sabe, com peixe e frutos do mar. O forte era peixe e frutos do mar.
Então atendia muita gente, assim, porque eram pratos muito comerciais. Mas ali eu mesmo comecei a aprender, passei por diversas praças, né? Comecei no Gard, depois eu fui pra fritadeira, que foi todo dia, saía lavado de gordura, assim, né? O cheiro de gordura, mas estava eu lá no dia seguinte de novo. Depois fui pro fogão ali, enfim. Eu fiquei um bom tempo nesse restaurante aí, que é o Tahiti, ali, fica no Guarujá, para quem está acostumado a visitar o Guarujá, né? Deve saber, porque é um restaurante bem tradicional. E. Já, Oi? desculpa cortar um pouco, já entrou no fogo, já então, no caso. Já foi no No movimento, verão, no caos, no caos. Então não foi nada de boa, assim. Acho que muitos do meu lugar talvez não voltariam, assim, porque foi um caos. Primeiro dia eu lembro até hoje que foi um caos, e aí no primeiro dia mesmo houve berro da chefe, sabe? Enfim, acho que ela não botava muita fé. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo e tal, enfim. Era o primeiro emprego real, assim. A faculdade, ela ajuda em muitos sentidos, mas a vivência dentro da cozinha, eu acho que você só pega mesmo trabalhando. Então, a rotina, né? A faculdade não te ensina a rotina, te ensina ali sim. boa parte da teoria. Então, já comecei nesse rolê já, né, caótico. E aí fiquei um bom tempo nesse restaurante e eu decidi trabalhar mais próximo de casa, porque eu morava em Santos, então tinha que todo dia atravessar a barquinha e tal, pegar ônibus. Então eu demorava muito para chegar, às vezes, no trabalho. E arranjei um emprego bem perto, né, de onde eu morava, lá em Santos, o segundo. Foi um restaurante de cozinha mediterrânea, onde trabalhava com harmonização de vinho, tinha uma cozinha ainda mais clássica, mas com os toques ali um pouco mais criativos para aquela época. Eu estou falando de 12 anos atrás, sabe? Então ali a época que a galera tá comendo muito risoto, sabe, bacalhau. Então coisas que vendem muito em Santos. O cliente de Santista gosta de comer risoto, gosta de comer bacalhau. Mas naquela época estava muito em alta esse tipo de restaurante lá. E se chamava Enoteca Decanter, isso. Enoteca Decanter tem em todo o Brasil, acredito eu, né? E acho que a maioria delas tem algum restaurante dentro. E era bem legal, assim, trabalhar com harmonização, entender um pouco mais. Aprendi sobre harmonização, né? Batia muito papo com o sommelier da casa, então ele falava o que harmonizava bem, o que não harmonizava. Lá eu comecei nas entradas, depois eu fui para o fogão. Eu fiquei, acho que, pouco mais de 2 anos nesse restaurante, que foi quando eu recebi uma proposta para ir para uma proposta não. Estava abrindo um restaurante ali na cidade, né, em Santos, com uma pegada de cozinha que se faziam nos melhores restaurantes daqui de São Paulo. E para lá para Santos, isso era uma coisa muito diferente, né? Uhum. E eu fiquei maluco para ir para lá, porque eu não tinha, na época, não tinha condições de me manter em São Paulo. Eu tinha medo, por ser uma cidade muito grande, enfim. Eu tinha aquela cabeça enfim, não era muito, não estava muito afim de arriscar. E aí, enfim, aí eu entrei nesse restaurante, né? Saí da Enoteca Decanter, entrei nesse restaurante aí no Guaiaó, que ele trabalhava uma cozinha criativa, autoral. Lá eu passei, acho que por todas as praças nesse restaurante. Era um restaurante onde tinha uma cozinha modelo. Então até a cozinha era um esqueleto de cozinhas que a gente via nos melhores restaurantes de São Paulo e até fora do Brasil, sabe? Então era tudo muito setorizado. Trabalhei no pré-preparo, trabalhei, que foi onde eu tive muita base de cozinhar mesmo, sabe? O prep, então é muito padrão, era um restaurante que exigia um alto padrão. Depois eu fui pro, tomei conta de entrada e confeitaria. Foi aí que eu me encontrei. Esse restaurante trabalhava uma cozinha, como eu falei, cozinha brasileira autoral. Foi aí que eu me encontrei na cozinha brasileira, apesar de estar passando ali vindo de um restaurante de cozinha mediterrânea, onde servia risoto e tal, e um restaurante de frutos do mar. Foi nessa cozinha brasileira contemporânea que eu me encontrei, foi ali que eu soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. Não sabia como ainda, mas eu gostei muito de trabalhar com aquilo ali e foi onde eu tive contato mais forte com a confeitaria, né? Onde eu pude me aprimorar em confeitaria, entender os processos, entender os porquês da confeitaria, sabe? Por que que um creme talha, por que que, enfim, as coisas básicas
que a gente entende quando a gente faz aquilo ali repetidas vezes. E tem que ser sim. perfeito todas as vezes. Então eu passei pelo prep, passei pelas entradas, passei pela confeitaria. Eram praças separadas, apesar de a gente ver vários restaurantes que juntam as duas praças, o que eu não concordo, né? Porque são praças diferentes. Não dá para misturar ali uma entrada, por exemplo, que vai uma vieira com mousse de chocolate, sabe? Na mesma geladeira. Eu, pelo menos, não concordo com Tinha, isso. tinha panificação nesse, não? Oi? Tinha panificação nesse, não? Espera aí que o avião tá passando aqui. Eu moro na rota do avião, não tô conseguindo escutar. Pode falar, chefe. Acontece. Tinha panificação nesses setores também? Tinha, tinha no prep, a gente fazia os próprios pães. Era a área que eu mais era mais fraco assim. Acho que até hoje assim, a minha maior fraqueza é a panificação, mas foi lá que eu aprendi real também a fazer pão, sabe? A gente fazia ciabatas, pão integral, grissini para os cover, enfim. As manteigas a gente fazia lá dos cover, a manteiga queimada, a manteiga de camarão, a manteiga normal. Aí depois passei pela guarnição, que era pauleira. Passei pela praça de frutos do mar e de carnes também. Aí onde eu terminei nesse restaurante foi no pré-preparo, que foi onde eu cuidava ali de todo o pré-preparo. Na época não tinha mais ninguém ali trabalhando pré-preparo comigo. Então muita coisa foi desmembrada para os chefes de praça. Então eu ficava responsável pela maioria das coisas de confeitaria, as guarnições, sabe? Então, tipo, puxar o arroz, tipo, com o tempo, como fala? O ponto certo do arroz sendo perfeito ali, a canjiquinha, enfim, deixar tudo pronto para os caras quando eles chegassem, eles tinham as coisas básicas da praça para fazer. Então eu fazia esse trabalho, além também de, no pro final, eu fazia defumação também. A gente embolou lá um projeto de defumados, né? E a gente fazia o nosso bacon, fazia a nossa paleta defumada, fazia as nossas vieiras defumadas. Então eu também aprendi um pouco sobre defumação a quente e defumação a frio também, né? Que era o que a gente fazia com as vieiras, no caso, para não alterar a textura. Aprendi muito Sim. nesse restaurante. Eu falo que ele foi uma extensão da faculdade, assim, talvez uma pós. E logo depois, infelizmente, esse restaurante ele não aguentou muito em Santos, porque não era o que o cliente estava acostumado, falando de talvez 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. E Sim. aí eu voltei para a Enoteca Decanter porque o restaurante estava mal das pernas e a gente precisava sempre precisa de dinheiro para pagar as contas e tal. E o restaurante não estava dando dinheiro. Aí eu recebi uma proposta para ser chefe confeiteiro da Enoteca, onde eu assumi a confeitaria lá, enfim. Cheguei já com esse know-how de chefe confeiteiro e foi o que eu trabalhei até um pouco mais de 2 anos de novo. Fiquei na Enoteca Decanter, desenvolvendo a parte de confeitaria e também ficando no fogão ali na parte do almoço. E aí depois eu vim para São Paulo, passando esse tempo em Santos, vim para São Paulo, comecei no Kinoshita, restaurante japonês. Espera aí, só um minutinho para fazer outra passagem. Morar em rota de avião é uma loucura. Enfim, fui para o Kinoshita, onde eu tive ali uma boa base de cozinha japonesa. Fui cuidar da confeitaria do Kinoshita. Coloquei sobremesas na carta, né? Que até então as sobremesas eram muito simples, assim. Eles pediram sobremesas que tivessem a altura de um restaurante Michelin. Então eu fui lá, mudei todo o cardápio, mantive só as mais tradicionais, que foi no caso o mochi de chocolate, que aquilo ali era campeão de vendas. E aprendi muito sobre a cozinha japonesa, sobre como usar os insumos da cozinha japonesa. Aprendi sobre coisas novas da cozinha japonesa, enfim, os temperos. Era um mundo novo, então isso me dava muito gás a questão do aprender. E aí Era o depois, izakaya, né? não, o izakaya não, esse daí era um restaurante japonês mesmo. O izakaya veio logo depois, Ah, porque sim. Eu saí do Kinoshita para ir para a competição do São Pellegrino e Young Chef, para representar Ah, o Brasil, né? Que foi foi uma experiência que eu vou lembrar para o resto da minha vida, muito marcante, uma competição que não tem um clima de competição assim. E engraçado, porque quando eu fui para a competição, eu queria ganhar, mas eu fui com outro objetivo que
para mim era mais certeiro. Eu saí do Brasil cheio de ingredientes, enfim, nossos, Sim. para apresentar para a galera da América Latina que eles não conheciam. Aí teve um dia que a gente fez um jantar lá, né? Convidaram a gente para um jantar em um dos restaurantes do Gaston. E aí eu abri a sacolinha, fui o único que foi com uma sacola para o jantar. Abri a sacola e fui passando. Cachaças aromatizadas, meles de abelhas nativas. Esse é um ingrediente que eu amo muito, então levei variados meles de abelhas nativas e fui falando com eles ali. Então esse networking, ele rendeu e me rende até hoje, sabe, dessa competição. Foi muito legal, eu não ganhei, fui para a semifinal, mas não ganhei, mas eu acredito eu que o meu papel de representar o país como cozinheiro foi cumprido, sabe? E voltando para o Brasil, aí sim eu assumi o Izakaya, que era o Izakaya contemporâneo, era bem do lado era do mesmo dono do restaurante do Kinoshita. Então era do lado. Então ali eu tive a chance de desenvolver uma cozinha mais despojada e japonesa, então era a hora de eu colocar em prática o que eu tinha aprendido no Kinoshita, né? A gente servia ali os sushis, os yakitoris, os udons, os lamens, né? As friturinhas, então, o wonton, edamame, porções, Corazinho. e era uma pegada mais contemporânea só, mas a essência era de izakaya. De bar, os drinks também eram incríveis. E veio a Hoje, pandemia, infelizmente fechou o restaurante. E aí fiquei em casa, né? Fiquei em casa. o... Só voltando um pouco atrás, o San Pellegrino foi antes ou depois do primeiro MasterChef que você participou? Foi de 2018, né? Ah, é verdade, verdade. Tem esse episódio aí. Foi antes, Bateu foi na depois, trave ali. foi depois, foi depois. Foi depois porque o MasterChef foi em 2018. Foi logo que eu cheguei no Kinoshita, foi logo que eu cheguei em São Paulo. Cheguei no final de 2017, 2018 fui chamado para participar, né? Fiz minha Uhum. inscrição e tal. E, enfim, eu estava botando talvez muita expectativa naquela experiência, né? Enfim, acabou não saindo como eu queria, mas foi difícil me erguer daquilo, porque eu não esperava, na verdade, chegar lá e ter que disputar a Acho vaga. que, Pode acho que falar. o nervosismo te atrapalhou um pouco, Eu com não a sei se ansiedade um pouco, assim. pode ser, porque eu estava depositando como que eu vou dizer? Estava depositando muitas minhas expectativas nessa experiência, sabe? Tipo, pô, tem a chance de entrar no MasterChef, acabei de chegar em São Paulo, sabe? E, pô, vamos pra cima, já estava idealizando e na minha cabeça eu não contava que eu fosse ser eliminado naquele estágio, sabe? Sim. Então, para mim foi muito triste receber o não, né? Não é Você por uma já questão. dominava um pouco ali a confeitaria? Ali eu já Sabe? dominava a confeitaria, já. Eu dominava a confeitaria e estava na confeitaria do Kinoshita. Aí, enfim, aí voltando, né? Chefiei o Izakaya, fechou por causa da pandemia, e aí fiquei em casa. Em 2020, estava batendo forte a pandemia, eu tive, eu tive uma ideia. Enfim, eu sempre vi a mídia indo atrás, assim. Isso não é uma crítica, mas é mais uma maneira como eu vejo as coisas, assim. A mídia, ela vai atrás dos chefes de cozinha e são sempre os mesmos nomes, sabe? O Os Brasil mais é gigante, renomados. os mais renomados. Só que o nosso país, ele é continental, ele é gigante. Então eu me recusava a acreditar que só aquelas pessoas ali estavam fazendo alguma coisa pelo país. Então, eu sempre via Instagrams, muito mais na pandemia, a gente gastava muito tempo na internet, via Instagrams onde eles divulgavam chefes de cozinha de outros países, sabe? Franceses, escandinavos, enfim. E eu falei, ué, vou fazer um perfil, né, que divulga cozinheiros e chefes de cozinha e confeiteiros do nosso país. Pode dar ruim, mas vou tentar, vamos ver. Eu tô sem fazer nada, eu tava em casa sem fazer real nada. Então, precisava ocupar minha cabeça com alguma coisa que eu achava importante. E aí criei o Brazilian Chefs do zero, né? Tipo, só eu até hoje, só eu. Em abril de 2020. E até hoje eu não acredito a proporção assim que isso tomou, que isso
os chefs que seguem. Eu tive uma confirmação, assim, várias pessoas para mim falaram que obrigado pelo projeto. E sempre recebi mensagens muito, como que eu vou dizer, muito legais a respeito do Brasil Chefs. Mas eu estava no Sim. mesmo essa semana passada e ali eu tive uma certeza de que, porra, esse projeto não é só uma página do Instagram, sabe? Tipo, isso é mais real. É algo que pode Sim. virar uma coisa palpável, um projeto palpável. Eu fui falar com a Manu Bufara, que ali eu sempre tive vontade de conhecer ela, né? Ela é ali um dos três chefes do meu top 3 que me inspiram há anos. A Manu Bufara me inspira há mais de 10 anos atrás, quando ela estava começando. Aí fui falar com ela, e quando eu fui me apresentar, ela me cortou falando que sabia quem eu era. Eu disse, eu sei quem você é. Eu falei, como assim? Ela assim, eu sei, não é você que foi para São Pellegrino representar o Brasil? Eu falei, sim. Aí ela, e você também é a pessoa que cuida, que posta a gente no Brasil Chefs, né? Aí eu falei, nossa, ali na minha cabeça assim, eu perdi o chão ali, porque falei, caraca, tipo, uma das minhas top 3 chefes sabe quem eu sou, sabe? Tipo, Sim. eu comecei a me apresentar e ela me interrompeu. Eu falei, caraca, ganhei meu dia, assim. Falei, mano, me fala, E, sabe quem eu sou. e Então, falando, você falando do Brazilian Chefs, é, eu até um tempo atrás a gente conversou através pelo Brazilian Chefs, né? Mas eu já seguia você antes, há muito tempo, acho que desde 2018 ali e tal. E aí em 2020 eu vi a página e eu via isso mais na gringa. Que a gringa pegava, só que porém, tá, tipo, até quando a gente entrou em contato, eu perguntei se, tipo, pô, eu achei legal as histórias ali. Tem algum custo para isso? Aí você falou que não. Geralmente as páginas lá de fora têm. Eles cobram ali um valor ali para divulgar o teu conteúdo, os teus pratos. E antes disso, eu estava trabalhando em um restaurante e, tipo, cara, eu acho que todo cozinheiro já passou por isso. O ambiente era muito pesado, tipo, bem tóxico mesmo, bem pesado. E eu tava voltando para casa e já com aquele sentimento, de falar assim, cara, pô, já, tipo, na verdade, no meu Instagram aqui, metade do meu público não são chefs. São pessoas que, tipo, às vezes eu postava algum conteúdo e vinha, eu gostava, eu curtia e tal. Pessoal de Goiás, do de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei em casa, assim, falei, cara, eu não quero saber mais de cozinha, vou trocar de ramo. E aí eu tava sem internet, a internet voltou. Quando voltou, chegou a notificação do Brazilian Chefs, que você compartilhou um prato meu no Stories, e aí eu até mostrei para a Júlia e falei assim, olha aqui, e tipo, do nada, sabe? Então, tipo, já voltou aquela vontade de largar e falar assim, não, pera lá, eu tô no caminho certo, eu vou continuar. E aí, tipo, acho que depois logo disso a gente entrou em contato, conversamos e tal, e você divulgou meu trabalho e deu, tipo, acredito, querendo ou não, você me trouxe muito mais visibilidade para o ramo de cozinheiro. Tipo, muitos chefs começaram a me seguir, inclusive até um deles, assim, acho que todo mundo conhece, que até viu os stories, que é o Alex Atala. Então, você não sabe o tanto que o Brazilian Chefs fez e está fazendo por nós, cozinheiros. Para quem não segue, segue, vale a pena, porque vai ficar por dentro de tudo. E, sim, cara, tipo, é um projeto que eu tenho muito carinho, assim. E fui cada vez mais tendo carinho, apesar de, às vezes, a nossa vida é tão corrida e eu não dou, talvez, a atenção devida que o projeto merece, assim. Mas eu sempre que eu posso, eu tô lá, né, postando. Como eu disse, eu sou sozinho, cuidando da página. Aquilo lá fui eu quem idealizou o feed, fui eu, sabe? Existe ali uma harmonização no feed. Nunca foi intenção ganhar dinheiro com a página, cobrar para alguém aparecer. Nunca ninguém me pagou, apesar de ter gente que já ofereceu. Eu não gosto que me ofereçam dinheiro, que queiram pagar, até porque eu quero escolher as pessoas que vão aparecer. Eu quero escolher, eu digo, por uma questão de. Até por a gente estar na internet, existe ali uma coisa que chama mais atenção, é a qualidade das fotos. sim, Infelizmente, tem pessoas que me chamaram que não tem ali uma qualidade de fotos, sabe? Tipo, legal. Às vezes faz um trabalho bacana e eu tento, tipo,
talvez burlar ali e a entrega acaba não sendo muito boa. Então, sim. o próprio Instagram não entrega. Se a imagem é bem feita, bem iluminada, feita talvez com um profissional, o Instagram costuma entregar mais, sabe? As pessoas veem mais esse tipo de foto, sabe? Elas se interessam mais por esse tipo de foto. Sim. Então, tem vários fotógrafos também que seguem, né? Que são pessoas que tiraram fotos desses chefs. Nunca ganhei dinheiro com isso, nunca foi a intenção ganhar dinheiro com o trabalho dos chefs, mas existem projetos, né? Existem projetos para a página. Agora eu estou numa fase muito corrida por causa do programa, mas existem projetos que eu digo, talvez criar um canal no YouTube, sabe, com a pegada de alguns canais que eu vi fora do país, uma loja com produtos personalizados do Brazilian Chef, entendeu? Para a galera fomentar a marca, né? Divulgar a marca, vestir a marca, porque não é mais um. Tem um amigo meu que eu fiz live semana passada, o Ricardo, não é mais um projeto, é um movimento, né? Brazilian Chefs virou um movimento. A partir do momento que os melhores chefes do Brasil e até alguns estrangeiros seguem a página, ele não é mais só uma página do Instagram, é um projeto, ele tem ali um propósito, que é divulgar o que a gente tem de melhor aqui no nosso país, em questão de profissionais de cozinha, seja cozinheiro, confeiteiro, sabe? Chefe de cozinha. Então, esse sempre foi como que fala? A pegada do Ó, Brasil Chef. E isso nasceu na pandemia, né? Abril de 2020. Aí, no meio da pandemia, eu recebi uma proposta para trabalhar em Manaus, numa consultoria. Fui para lá, trabalhei 6 meses, depois conheci muita coisa de Manaus, né? Muitos ingredientes, muita ingredientes que a gente não tem acesso aqui em São Paulo. E depois fui para a Europa. Recebi de lá uma proposta para ir para um restaurante na Europa. Não vou dizer que foi a melhor experiência da minha vida, assim, né? Talvez se eu fosse mais novo, enfim, por uma questão de diversos fatores, acabou que ela foi mais válida psicologicamente, pessoalmente, do que profissionalmente, sabe? sim. Conheci pessoas, eu cresci como pessoa, evoluí como cabeça, sabe, como psicológico. Então acredito que todas as experiências elas vêm para alguma coisa. E você tem que sempre tentar extrair a coisa boa, mesmo que às vezes a experiência seja ruim. Aí depois decidi voltar para o Brasil em dezembro de 2020, dezembro do ano passado, 2022, talvez 23, é. Dezembro de 2022 eu retorno para o Brasil, começo a trabalhar como confeiteiro no restaurante Emo, aqui em Jardins. E aí depois eu recebo a proposta não, né? Recebo lá né, que tá rodando a seleção para o MasterChef, e aí eu me inscrevo. Só que dessa vez eu me inscrevo com dois pés atrás, né? Porque por causa do que aconteceu em 2018. Mas fui, já sabendo onde eu estava indo, né? Então, e tô lá ainda, a galera tá vendo aí, tô no top O 5. Franklin de hoje, o Franklin de hoje está mais preparado, tipo, tá mais de pé no chão do que o de 2018. Já Tá bem fica mais perto, nítido, né? Tá já bem fica mais perto. nítido, já fica nítido também, porque, tipo, pô, tá entre os cinco. Isso já é um mérito, né? Pois é uma seleção gigantesca, né? A gente sabe que Sim, muitas pessoas se inscrevem nesse programa e estar ali no top 5 já é uma puta de uma conquista, sabe? Enfim, e me prova muita coisa. E é uma coisa que eu falo assim que eu tô lá mesmo para representar uma gama de cozinheiros que se identifiquem comigo, com o meu discurso, né? Como cozinheiro, como profissional, como pessoa também. É isso. sim. Tô Então, lá e espero que dê bom. com certeza, com certeza. Antes de abrir as perguntas, uma coisa que repercutiu bastante foi um sorvete de alface. Sorvete de alface. Sorvete de Cara, alface foi. Pode falar. foi pensado fora da caixa. Eu não tinha pensado nisso aí se eu estivesse ali, com certeza não. Pera aí, É, tá passando não aqui. tá. Vamos lá. Pode falar.
na hora ali, veio, veio assim, instantâneo, tipo, pô, vou fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu tive sorte ali de que a minha cozinha sempre foi fora da caixa. Então, sobremesa com tomate eu já tinha feito antes. E aquela sobremesa que eu servi ali, eu servi em eventos que eu fiz em 2018. Né? O sorvete de alface, o creme de queijo, a compota de tomate e o merengue de manjericão. Ó, a Fernanda comeu esse sorvete. Ela gostou. Aham. Acho que ela foi no jantar no Rio, lá no Campo Grande. E assim, eu já tinha feito esse sorvete, então foi ali a deixa que eu precisava para servir isso e, enfim, nunca recebi uma crítica a respeito dele, tipo, ah, que ruim, sabe? Sei o que eu acho que no conjunto da sobremesa ele faz muito sentido. Talvez sozinho, eu não sei se é que eu gosto, entendeu? Eu como colherado dele, enfim, gosto dele sozinho. Mas talvez sozinho o pessoal talvez estranhe um pouco. Mas quando eu vi tomate ali, já veio ele na cabeça e, enfim, já tinha as duas ideias assim, ó, rapidinho. Pô, foi bem interessante. Vamos começar a abrir as perguntas agora. A primeira que eu tenho para você é assim, ó, qual o conselho que você dá para quem está começando na cozinha agora? Tipo, curso, faculdade, ou primeiro já entra na cozinha e depois vai fazendo esses outros estágios? Se você, é que hoje eu sei que os cursos eles estão muito caros, né? Pelo menos pelo que eu tenho visto de valores, assim, às vezes as pessoas não conseguem pagar. Mas eu aconselho você ter ali, se você puder andar com as duas coisas lado a lado, vai. Ou você se joga num restaurante de, como que eu vou dar um exemplo? Que tenha talvez uma abertura para pessoas estagiarem que a gente sabe que no nosso restaurante, na nossa área, existem restaurantes que não exigem a faculdade para você fazer o estágio. E às vezes tem restaurantes muito bons que fazem isso. Então, o que eu aconselharia, se você na sua cidade não tem condição de pagar um curso, leia livros, sabe? Veja vídeos na internet, mas não se baseie só nisso. Vai, se joga num restaurante, pede um estágio, sabe? Pede um estágio aqui, um estágio ali, vai aprendendo do básico, assim, dos cortes, dos cozimentos, sabe? Então é isso. E sempre lembrar de ter paixão e humildade, assim. Eu acho que se você não entra na gastronomia sem paixão, já é talvez um, Tipo, um nada passo disso será, errado. será válido no caso, né? Exato, porque é uma área que a gente não ganha dinheiro. Então, você tem que entrar porque você realmente ali você tem que ter um, poxa, eu gosto, sabe? Peraí, tem uma pergunta aqui. Acompanhar o Frank no MasterChef, que você abre a mente com algumas receitas. É Ah, legal isso, com né? certeza. Dá para abrir a mente, né? Ah, Dá, e assim, costumo dizer que eu quase não tenho limites para confeitaria, assim. Tem coisas que talvez eu precisaria de um pouco mais de tempo para desenvolver, assim. Mas eu não gosto de criar uma parede gigante entre confeitaria e cozinha. Eu acho que elas andam lado a lado, elas são complementares, sabe? Então, ser cozinheiro, eu acho que ajuda muito você ser confeiteiro, sabe? sim. Você, enfim, pensar um pouco fora da caixa, tipo, pô, será que fica bom isso aqui, sabe? É mais fácil criar uma sobremesa do que um prato, tipo, vamos dizer, brasileiro, tipo um ingrediente nosso aqui, que doce, se não souber harmonizar também estraga, né? Pois eu pelo menos, as minhas sobremesas, elas podem ali ter 7, 9, 10 componentes ali, porque essa é uma cozinha que eu gosto de fazer com vários componentes. Porém, se você não sabe dosar, equilibrar, trazer acidez, pode ser que a sua sobremesa fique muito doce, sabe? E é uma coisa que eu não gosto é servir
sobremesa muito doce, assim. Eu não gosto de comer sobremesa muito doce. Os, o Frank tem projeto para abrir algum restaurante em algum segmento? Qual seria? Eu sempre tive vontade de ter meu restaurante, sempre, assim, de cozinha brasileira contemporânea, né? Autoral. Trabalhar com ingredientes daqui, enfim, seja onde eu for abrir, trabalhar com ingredientes que a minha terra dá para mim, ao meu redor. Pegar o peixe com o pescador mais próximo, o porco com a fazenda mais próxima, sabe? Usar realmente os ingredientes que eu tenho ao meu redor e valorizar essa cozinha. Uma, da- uma das E partes boas de morar no litoral é isso. Tipo, né, a tá gente tem bastante cozinhando, acesso, vai acesso a nas frutos do mar. embarcações e pega. Sim, a gente tem acesso a frutos do mar bem, bem legais, assim. Você tem que procurar, porque dependendo de onde você for, acaba sendo muito caro, assim, mas é fácil de encontrar. E mas eu tenho outros projetos também, assim, o meu restaurante é o top, assim, o sonho que é assim, não vou abrir primeiro, se eu tivesse hoje dinheiro, eu não abriria o meu restaurante primeiro. Eu abriria operações que são mais fáceis de administrar, com custos mais fixos, enfim, onde eu teria mais uma garantia de retorno de dinheiro, de giro, para aí sim eu pensar num restaurante de cozinha autoral, que a gente sabe que não é uma cozinha que é vendável, que não é comercial. Sim. A outra pergunta seria: o MasterChef, depois que o programa tomou força, principalmente aqui no Brasil, você acha que o consumidor e os chefs se tornaram mais exigentes? Tipo, eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que depois que a mídia, tipo, tanto a TV como o próprio Instagram, hoje tipo, você vê muito vídeo das pessoas vendo os bastidores de cozinha, como comer uma coisa certa e tal. E eu vejo que está dando muito mais visibilidade para a nossa culinária local. Tipo, o Brasil é gigante. Antes não tinha essa visibilidade tanto assim, né? Né? Eu concordo contigo. Eu não sei se a pergunta é de se os chefes ou os cozinheiros ficaram mais exigentes, né? Eu não sei se os chefes ou os cozinheiros, mas uma coisa que eu notei é que os realities, né? Eles aguçaram a curiosidade das pessoas de conhecer os ingredientes, sabe? As coisas que eles viam na TV, que eles veem até hoje, né? Enfim, porque a gente sabe que a maioria do público dos realities não são cozinheiros ou chefes, né? Até pelo horário também, né? Que passa esses realities, muitos de nós estamos ali na labuta. Mas eu acho Sim. que abriu ali, né? Uma curiosidade na cabeça das pessoas, tipo, de experimentar um tucupi, de experimentar, tipo, como que eu vou dizer, um caju, uma carne do Jambu, cajá, sabe? Pessoas que são de outros lugares, tipo, às vezes eles passam ali. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem acesso a muitos diferentes ingredientes, sabe? Então, eu acho que isso foi muito bom para quem é daqui, porque as pessoas puderam experimentar coisas novas. E se arriscar na cozinha também, sabe? A gente vê aí, tipo, tem várias pessoas que acabaram de se descobrindo na cozinha por causa de realities, assim. Então foi uma divulgação muito boa, assim, se você for colocar na balança para o nosso trabalho. tá, tem pergunta aqui. No programa, os pratos é feito em palco, são previamente treinados ou fora pegos de surpresa. Tudo pego de surpresa. Tudo, Chega tudo como. ali, A gente não tem dica nenhuma, é tudo como tá ali. Não tem não é surpresa 100%. 100% surpresa. é muito tenso ficar, tipo, geralmente, eu acho que no San Pellegrino não tinha tanto câmera qual tem ali. Dá um nervosismo na hora ali, tipo, pô, tu tá vendo ali tem quase 50 milhões assistindo vocês ali. Dá esse time tipo de nervosismo, atrapalha um pouco, não? Eu acho que com a maturidade, né? Tipo assim, lá no San Pellegrino, a competição, ela teve algumas câmeras que acompanharam a gente, né? Durante o processo ali que a gente estava cozinhando, mas era uma, duas, sabe? No máximo três. E era um ambiente que, como vou dizer, era um tempo muito controlado, era uma tensão muito, muito à flor da pele. Então, tipo, a gente tinha que
prestar atenção só naquilo. A mesma coisa acontece no MasterChef. Quando o relógio, quando a Ana fala valendo, eu desligo o peça ao meu redor e foco no que eu estou fazendo. Porque se você for ligar para câmera, para pressão, para produção, enfim, você acaba se distraindo e aí acaba, enfim, afetando na sua receita, sabe? Você tem que estar 100% focado no que você está fazendo. Sim. Ah, vamos lá. Frank, se hoje você não tivesse mais no programa, para quem seria a sua torcida? Se hoje eu não tivesse mais no programa, eu estaria torcendo para o Vinícius, para o Moisés. Eu acho que esses dois, eu me identifico muito com os dois, assim. Os dois a gente sempre batia papo lá, né, durante as gravações, enfim, a gente vem de realidades muito parecidas, assim, digamos. Cada um tem a sua história, mas a gente vem de realidades parecidas, então muita coisa que um viveu ou outro viveu, a gente acabava entendendo o porquê, sabe? Então, era ali uma, como que eu vou dizer, uma compatibilidade de ideias. Qual foi a prova mais difícil que vocês fizeram até agora no MasterChef? Eu acho que a prova mais difícil foi a de Juiz de Fora, assim, Cozinhar. porque foi em grupo. Tinha quantas pessoas ali? 600? Eram 200 pessoas, mas a gente fez 400 pratos, né, que foram do 200 principais e 200 sobremesas. Mas o tempo era muito corrido, era muito apertado. A gente estava numa cozinha que a gente não conhece, com uma estrutura que a gente não conhece, num lugar que a gente não conhece. Então, foi muito difícil, muito difícil. E, tipo, fazer mise en place ali, tipo, vocês têm um time de mise en place ou é, tipo, tudo na hora mesmo? Foi tudo na hora, tudo na hora. Engraçado porque a gente tinha umas ideias e a gente não sabia o que a gente ia encontrar de ingrediente, né, no mercado quando passou a prova. Quando a gente chegou lá, a gente teve que mudar as duas receitas, porque primeiro as carnes, o arroz ia ser um arroz mesmo ali, enfim, uma espécie de baião mineiro, né, que a gente teve a ideia. Só que a carne era outra. Tipo, a carne era uma carne de porco. E se eu não me engano, o outro time pegou a carne de porco, a gente usou uma minha. Então, tipo, a gente usou, acho que, bacon no arroz. E a sobremesa foi plano B total. Era um creme de canjica com. Agora eu não lembro, mas era um creme de canjica que eu ia fazer, né? E a gente mudou para uma compota de abóbora, um creme de queijo e um crumble de amendoim com doce de leite. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Depois do programa, você pensa em voltar a morar fora do país? Não, 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 não. Experiência. Eu penso em visitar. Penso em visitar os países, né, e curtir como turista. Uma coisa que pesou muito na minha decisão de voltar para o Brasil foi a questão de construir uma carreira aqui. Eu já tinha 13 anos de cozinha e estava galgando, estava construindo, tinha tipo uma galera que me conhecia e tal. E aí eu pensava assim, poxa, será que vale a pena jogar tudo pro alto, sabe? E aí foram que eu foi aí que eu tive a certeza que eu falei, não, não vou sacrificar meus 13 anos, eu vou tentar vencer no meu país, sabe? Eu sei que é difícil aqui no Brasil, mas eu acho que se você souber se colocar, acaba tendo espaço para você, para mim, enfim, para as pessoas. A Monique está perguntando aqui em qual país você trabalhou. Irlanda e Portugal, isso? Eu acabei trabalhando na Irlanda, na cidade de Cork, e depois eu fui para o Porto, em Portugal. Foram esses dois lugares que eu trabalhei. Entre eles, qual tipo, todo mundo fala que Irlanda é tipo é um país cinza, um pouco fechado. Tipo, os portugueses também é assim, é mais receptivo. Os irlandeses,
É assim, os irlandeses, eles não são más pessoas, assim, eu achei eles abertos para conversa e tal, é que eles são, como eu vou dizer, mais... É difícil ter conversas, como que eu vou dizer, com assuntos sérios, né? Assim, eu não tenho amigo irlandês, eu tenho amigos de outras nacionalidades, porque eles não davam muita abertura, assim. Agora, o português, dependendo do português, ele é quase brasileiro. Então, tipo, tinha um namorado de uma amiga minha que trabalhava com a gente lá no restaurante que a gente trabalhava junto, né? Eu e ela. O namorado dele era português, só que a gente falava que eu falava pra ele que ele era o português mais brasileiro que eu conhecia, porque ele parecia realmente um brasileiro, que ele amava o nosso país e tal, que ele tinha intenção de morar aqui, blá blá blá. Tá, uma outra. ah, Cozinha brasileira. Isso, cozinha brasileira. Hoje está tendo mais visibilidade no Brasil, porque antes só se falavam em restaurantes francês, italiano ou japonês. Tipo, cozinha, no caso, acho que seria cozinha afetiva, né? Tipo, cozinha nossa mesmo, regional. Tá mais Talvez. tendo visibilidade por causa dos produtos em si e tal. Eu estava falando disso ontem com um grupo de amigos. Eu acho que tá tendo, mas eu acho que ainda é muito fraco, muito fraco. Comparado a países que fizeram isso, o Peru e o México, eles sim valorizaram a cultura e a gastronomia deles. Óbvio que eles tiveram um incentivo do governo para fazer com que essa divulgação toda tivesse uma dimensão maior enfim, afetasse outras culturas e as pessoas tivessem mais curiosidade de saber um pouco mais sobre aquele lugar, aquela gastronomia. Então, o que falta talvez no nosso país é um apoio governamental, né? A gente sabe que a gastronomia entrou pro rolê da cultura, né, agora. Então, a gente espera que tenha um incentivo, porque é uma força-tarefa também dos cozinheiros que a gente tem por aqui. Eu acho que se a gente se juntar e fizer uma força-tarefa de cada um divulgar aquilo que vive, aquilo de onde você vem, enfim. Que nem eu sou caiçara, meu pai é nordestino e minha mãe é do litoral do Paraná. Então, tipo, sempre que eu posso, eu gosto muito de cozinha nordestina e sempre que eu posso usar alguma coisa, uma receita, eu uso. E gosto de ler sobre cozinha nordestina, né? Sobre como que eu vou dizer, as tradições, né, que estão se perdendo. Então, os métodos de cocção antigos, no caso dos caiçaras, que meu avô era pescador, a coisa do peixe envolto na folha de bananeira e cozinhar, tipo, debaixo da terra ou no moquém, estão se perdendo. Então, tipo, tá vindo mais coisas contemporâneas, enfim. E a gente não pode esquecer e da onde a gente vem, sabe? Tipo, porque eu acho que é da onde a gente vem que dá material para onde a gente quer ir. Tem uma pergunta aqui. Você trabalha com gastronomia desde quantos anos? Eu trabalho com gastronomia desde os 19, se eu não me engano. É 19. Que aí foi lá Foi lá na no praia, litoral. lá no Isso. litoral. Faculdade, curso ou viagens? Qual dessas você escolheria hoje, caso você tivesse já na cozinha e queria absorver mais experiência? Qual que eu escolheria? É, Bem, faculdade eu já tenho, né? Então acho que eu não optaria por esse. Cursos, talvez alguns, né? Uns cursos de liderança, de gestão de pessoas. A gente vai ficando mais velho e tendo vontade de abrir um próprio negócio. A gente tem ali que ter. Óbvio que não adianta muita. Eu até brinco, né? Não adianta ter muita gente querer fazer a gestão de pessoas, sendo que você tem que ter o feeling de lidar com as pessoas. Isso é uma coisa que você acaba não aprendendo, sabe? Se você tem o feeling de lidar com pessoas e faz um curso de gestão, aí é só boa que vem. Agora acho que viagem.
viagens, no meu caso, viagens, assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria viagens para outros países, para conhecer outras culturas, conhecer técnicas, comer em restaurantes, em barracas, enfim. Faria, tipo, lá em Lima chegou a ir em algum lugar assim e tal. Lá em Lima eu não tive muito tempo porque a gente tinha uma agenda corrida, assim, por causa da competição. Mas eu lembro de comer um ceviche, né? Um ceviche que eu queria. Eu tô no Peru, queria comer muito um ceviche, assim. Eu queria ver os tipos de milhos que eles têm. Então eu fui, comi um ceviche, fui num restaurante de chau, se eu não me engano, que é uma cozinha tipo um mix de cozinha chinesa com cozinha peruana, que é uma coisa da Sim. cultura deles mesmo. E E você, fui no mercado também, conhecer os ingredientes, os peixes, enfim. o mix da cultura da cozinha chinesa com a peruana, tipo, seria a chifa. Tipo, já é mais uma parte oriental, assim. Isso. Só que ali eles usam os ingredientes deles, né? A gente foi no restaurante do Gaston Acúrio. Nossa, me fugiu agora o nome. Gaston, isso. A gente foi no restaurante do Gaston e era essa pegada de cozinha chinesa com ingredientes ali, preparos, enfim, de peruanos, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Se fosse para criar um prato para representar a cozinha brasileira, foi? Bora lá. Se for, a pergunta do Lucas. Se fosse para criar um prato para representar a cozinha brasileira, levando três ingredientes, qual seria? Primeiro, oi, Lucas. Saudade de você. O Lucas foi chefe meu na Enoteca Decanter. Então, é um dos chefes que eu gosto muito do trabalho e admiro até hoje. Se eu pudesse levar três ingredientes para fazer um prato que representasse o Brasil, talvez fosse mandioca, óbvio que a gente tem mandioca aí no país inteiro, né? E é consumida de diversas formas e, enfim, mandioca, tucupi e os nossos peixes. É isso, isso já Pescado. forma isso já forma o nosso um prato incrível já, esses três ingredientes. Franklin, qual foi o prato mais exótico até hoje que você já preparou ou experimentou? Prato exótico que eu preparei, eu experimentei. Putz, não sei. Talvez a coisa mais exótica que eu tenha provado foi o grilo, né? O grilo que é. Eu trabalhava no Kinoshita, a gente recebeu o grilo, grilo, não vou dizer em É, conserva, não estava em conserva, mas dizem ele que tá. tem gosto, O quê? não sei se alguns aqui conhecem, não sei se alguém aqui conhece, eu já ouvi falar. Aquela bundinha da tanajura, Sim. Daí já comi diz que tem farofinha, já gosto. comi, né? Isso, tem gosto. É parecido mesmo com Com ela capim ou não? santo? Hã? Com capim santo? É ou não? Puro capim santo aquilo. Puro capim santo. Opa, caiu o celular. Peraí, caiu aqui. Ah, bora, vai. Acontece. Acontece. Eu que chutei aqui. É puro capim santo aquilo. É engraçado. Porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com a alimentação das formigas, enfim. Mas é muito gosto de capim santo. Então, o mais exótico até hoje foi o grilo. Foi o grilo, porque ele tava envolto ali numa coisa agridoce, sabe? Ele era bem escurinho, assim, sabe? Tipo, com. Enfim, eu não consigo explicar. Mas foi exótico. Eu não sei se eu gostei. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos mandando pergunta que daqui a pouco a gente encerra. Quem fez, fez. Qual foi o seu prato que deixou mais orgulhoso? Sou seu fã, torcendo muito por ti. É, obrigado, Aqui, obrigado. Quem falou? Obrigado. deixa eu ver aqui. Aqui tá o OSLV. Obrigado pela torcida. É, o prato que eu fiquei mais orgulhoso que eu fiz
vários, assim, na verdade, quando eu crio um prato e eu vejo que ele dá certo, para mim é sempre um orgulho, assim. Mas tem um prato específico que eu tenho muito carinho e ele tem um apelo muito necessário, que se chama Mel e Flores. Quem me segue já deve ter visto eu postar essa sobremesa. Ela vem numa pegada ali de mostrar a importância das abelhas nativas, né? Mostrar por que, que as abelhas são importantes. Então, por si só, ela já tem uma história, né? Um discurso, ela já é uma sobremesa que tem ali uma mensagem. E aí eu faço também um contraste ali com algumas texturas de flores. É uma sobremesa que eu amo, assim. E o visual dela é incrível, porque eu arranjei umas forminhas de silicone com formato de colmeia. Então, eu faço uma panacota, congelo essa panacota e aí depois eu tiro ela, ela fica com formato de colmeia, a sobremesa. A Júlia aqui fez uma pergunta. Se não tivesse entrado no MasterChef, o que estaria fazendo hoje? Não dá para saber, né? Talvez estivesse trabalhando onde eu estava ainda, e não sei, não dá para saber o que poderia ser assim. Eu não, na verdade, é uma coisa que eu não fico muito pensando assim, o que poderia ter sido, sabe? Com várias coisas assim na minha vida assim que não acontecem às vezes. Tipo, o que poderia ter sido se eu tivesse seguido outro caminho? Às vezes eu não costumo pensar nisso, mas também não dá para saber, né? Eu não fico matutando minha cabeça com essas ideias. Tem outra pergunta aí? Qual que seria? Deixa eu ver. Qual país você tem mais vontade de conhecer por conta da culinária? Eu tenho Monique. vontade. Quem falou? Monique. Monique. Então, não é um país em específico, mas uma região. Se eu tivesse dinheiro hoje, tivesse livre, eu iria, pegava a mochilinha, descia no Vietnã e ia subindo toda aquela partezinha ali do Sudeste Asiático, passando por Camboja, Laos, Tailândia, e aí depois ia parar lá no Japão e na Coreia do Sul. Ali seria a minha viagem do sonho, assim, para conhecer. China, não? Talvez eu não tenha muito interesse em conhecer a China, assim, não na mesma intensidade que eu tenho para conhecer esses outros países, sabe? Tá vindo mais perguntas aqui. Lucas. Cozinha regional. Mas te faz brilhar os olhos para trabalhar e para comer? Qual cozinha regional, assim, tipo, um exemplo, Nordeste aqui, tipo, a gente tem a moqueca, baião de dois, por aí vai. É Qual muito dessas difícil, cozinhas, assim? é muito difícil de escolher porque eu já tive em algumas regiões do país, né? E os ingredientes são assim incríveis, os sabores são incríveis, mas acho que uma cozinha que eu gosto muito, tenho muito carinho, e sempre que eu posso eu levo ela comigo de alguma forma, é a cozinha caiçara. Não tem como fugir disso. É uma coisa que eu nasci e vivi ao redor, vivi perto, sabe? Meu avô, ele era pescador. E não era pescador por hobby, era pescador por renda mesmo, sabe? Então, era um trabalho. Então, eu sempre vivia ali de perto, sabe? Vendo meu avô pescar, minha avó limpar os peixes, enfim. E é isso, cozinha caiçara. Uma pergunta bem interessante aqui. Testou o sorvete de aipim, já que não deu tempo na última prova? Não testei sorvete de aipim e eu não ia fazer sorvete de aipim na última prova. Se eu fosse, assim, minha cabeça não estava para sobremesa esse dia da prova do aipim. E se eu fosse fazer uma sobremesa, talvez não seria um sorvete de aipim. Seria, eu acho que sorvete de mandioca, como a prova era de mandioca, talvez seria muito óbvio, né? Talvez pensasse numa linha ali parecida como o sorvete de alface para a prova do tomate, sabe? Uma coisa mais surpreendente. Você é o único da família que trabalha com culinária?
Eu sou o único da família hoje que trabalha com culinária. Eu tinha uma tia, né, que trabalhava com cozinha também, mas a gente não tinha muito contato, assim. Então, acaba que sou eu. Pelo menos até onde eu sei, é só eu que trabalho com cozinha. A gente já vai meio que encerrar aqui nossa live, para não tomar conta, deixar o Frank descansar também. Imagina. Faz o convite, Frank. Amanhã tem MasterChef. Gente, amanhã é isso aí. Tem o MasterChef. Amanhã eu acho que é a prova mais tensa e o serviço mais tenso da temporada. Vai ser, pelo menos para mim, né? Porque tem o meu top 3 de chefes que me inspiram há mais de 10 anos. E tá ali Helena, Bel Coelho e Manu Bufara. E amanhã é serviço da Helena. Então vai ser muito difícil, a gente tem certeza, e o nível de exigência é altíssimo. Então vamos assistir e vamos torcer. Com certeza. Frank, eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer conhecer mais você, assim, né? Tem muita gente aqui falando que está na torcida. Tem uma galera gigante aqui que acredita no teu trabalho, assim como eu, como outros profissionais. Mais uma vez, muito obrigado pelo Brasília Chefs. Tipo, isso aí não tem palavras pela visibilidade que você está dando para nós, que é cozinheiro, que tá aí todo dia nos bastidores e ninguém sabe quem, às vezes nem quem é, ou tem vontade de conhecer quem é que faz aquela comida deliciosa que chega ali, porque eu falo, eu sempre falei, tipo, a gente transmite sentimentos, né? Isso. Então, a gente, além de transmitir sentimentos, a gente faz parte de momentos. Então, isso é inexplicável. E, cara, Eu, estamos na torcida. Vou deixar um convite para você assim que acabar o programa. Estiver aí, quiser curtir umas férias aqui na Bahia, vai ser muito bem-vindo. porra, vou Curtir que vou. Vou aqui o fácil. Dendê, Muqueca. Nossa, amo, 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 amo a Bahia. É, mas é isso. Eu que agradeço, chefe, pelo convite. Obrigado mesmo, assim, eu tenho recebido inúmeras mensagens de apoio, sabe, de cozinheiros. E eu tô lá para representar a gente mesmo, sabe? Uma galera que se identifica. Foi o que eu falei no começo da live. Eu entrei ali para representar não só eu, mas você, quem está assistindo essa live, que se identifica com o meu corre, né? Com os sacrifícios que a gente faz todo dia e com o amor que a gente coloca em cada passo que a gente dá dentro da cozinha. Com certeza. Queridão, muito obrigado. Bom Agradeço, descanso. chefe. Obrigadão. Vamos aguardar amanhã o episódio. Bora lá. Vai ser tenso, mas estamos na torcida. Obrigadão. Aqui já dizem que você é campeão. Não pode falar, né? Não posso Se tá, se é, não pode ser, não. falar. Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver amanhã, vamos torcer, gente. Torce aí. Energia boa sempre. Bora pra cima. Obrigadão, Chefe, viu? obrigado. Uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto, chefe. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Hoje a gente falou um pouquinho com o Frank, contando a história dele aí para vocês. Essa live vai ficar gravada para quem não assistiu, quer passar para os amigos aí que estavam no trabalho. Só entrar, compartilhar, que vai estar tudo aqui. E se liga que vai vir mais chefes ainda convidados aqui. E em breve eu soltarei a lista aqui para vocês. Valeu? Um abraço a todos, que Deus abençoe.